A resposta, Diego, é a seguinte: depende. Depende do quê? Primeiro, o Moraes não é bobo e ninguém dessa área jurídica aí também é trouxa, né? Então, o que que vai ter antes da liberdade provisória? Vai ter a formalização da delação premiada. Falta ainda o Ministério Público se manifestar, a polícia já se manifestou, falta o Ministério Público se manifestar e depois o ministro Alexandre decidir. Ora, a liberdade provisória pedida está muito ligada à delação premiada. Por quê? Porque ainda atenção, ainda é necessária a prisão do Mauro Cid. Por quê? Por causa do vínculo com o bolsonarismo. Eles podem esconder prova, eles podem jogar de mão, eles podem. Tem um monte de atividade se ele tiver solto. Então, como medida de segurança para a sociedade, para a justiça, essa prisão continua necessária. Quando, Diego, ela não mais será necessária? Quando o Mauro Cid formalizar, se postar como um colaborador de justiça. Porque uma delação premiada nada mais é do que um contrato de colaboração com a justiça mediante obtenção de prêmio. Então, certamente, só depois de formalizado isso é que se vai decidir sobre o pedido de liberdade provisória. Eu penso assim. E para ti, Lene, boa tarde, bem-vinda. Prazer falar contigo mais uma vez. E aí, será que Cid escapa aí da prisão com esse acordo, né, sendo negociado? Qual que é a tua expectativa? Primeiro, boa tarde para você. Uma honra enorme estar aqui com esses mestres, né? Walter Maierovitch, Ricardo Couto, que eu particularmente sou fã ó, há muito tempo. Eu também. Diego, tá preso aí, Diego. Diego, esse homem está apresentando o programa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu ligo o YouTube, tem o Diego aí. Você vê? E eu vou te falar com toda sinceridade, eu não tenho mais paciência com esse Forrest Gump, que é esse advogado Mauro Cid. Eu perdi completamente a paciência. Ele está manipulando a imprensa está se deixando manipular, cada hora ele vem com uma história, aí esse delata, não delata, tá desde quando, gente? Ele está usando a imprensa para ficar saindo coisa e ele negociar para o cliente dele nos bastidores. Esperto ele, que vai subir os honorários, o próximo cliente, se essa estratégia der certo, ele já cobra mais caro. Mas com relação à notícia, não tem nenhuma. Ele vai delatar, não delatar. Enquanto não tiver a delação ali, eu não acredito nesse cara. E eu acho que também os demais, o ministro Alexandre de Moraes, o Ministério Público, também conhecem muito bem esse jogo, esse tipo de chicana que se faz usando a imprensa. Eles conhecem bem. Delação premiada, a gente teve uma capa da Veja que saiu com o rosto dele, confessou, e quem tinha confessado não era ele, era o advogado que falou que ia confessar. Então, assim, enquanto não tiver um vídeo desse homem entregando tudo, ou esse homem entregando tudo num documento assinado, para mim eu nem comento, porque a minha paciência com esse povo já está aqui. Eu não gosto dessa coisa, esse vai vir, isso aí não gosto. Ele está usando a imprensa, eu acho muito chato isso. Pois é, já mudou de versões várias vezes, né, Couto? O advogado do Mauro Cid, boa tarde. Ele falou que pode mudar 20, 30, 40 vezes. Ele disse isso, né? Bom te ver aqui também, Diego. Boa tarde, Maierovitch, amigo velho. Boa tarde, Madeleine. Bom ver o Diego na frente das câmeras aí, que fazia tempo que eu não via, só falo com Verdade. ele por WhatsApp. Olha, é o seguinte, eu acho que a coisa é bem simples. O Mauro Cid só vão aceitar a delação dele, o Moraes só vai aceitar se ele chegar ao Bolsonaro. Porque essa história da defesa dele, de que ele vai falar só das vacinas, do cartão de vacina, isso é bobagem, isso não interessa. Né? O que interessa é o Bolsonaro, que é o chefe, segundo as investigações da Polícia Federal e tudo que o STF já apurou, é o chefe dessa quadrilha. Esse é o fato concreto. E quem sabe de toda a história é o Mauro Cid. O único jeito dele se safar é entregar o Bolsonaro. Esse é o ponto, né? E a gente fica aqui falando semana após semana a mesma coisa,
Mas eu acho que agora a coisa está indo para um final, vai para um finalmente, tá com todo jeito de ser um finalmente. E queria acrescentar uma informação que eu vi agora na Veja, que tem uma nova bomba aí contra o Bolsonaro. É a investigação do TCU sobre as joias. O TCU descobriu que o Bolsonaro ficou com presentes, muitos presentes de valor, sem registro no Planalto. Aí é mais um crime que ele cometeu, né? Que são já dezenas, né? Isso também pode mudar o rumo da história. O que eu vejo é que, juntando os diferentes fatos aí que vocês falaram, está se fechando o cerco ao Bolsonaro. Mais dia, menos dia, vamos chegar nele. Não tem como não chegar. Ele é o beneficiário de tudo que aconteceu aí, de todo o golpismo do 8 de janeiro, tudo que aconteceu de ruim nesse país, na tragédia da pandemia. É o conjunto da obra. Pelo conjunto da obra, vão chegar nele. Eu acho que não tem saída. Ele não tem mais saída. É. E, Diego, oi. sabe por que que eu acredito e estou esperançoso nessa delação? Pelo seguinte, como a gente sabe, não tem almoço grátis, né? Então, delação premiada. Qual é o prêmio? O que que o Mauro Cid precisa? Ele precisa não ser condenado criminalmente, não ter uma condenação ou uma culpa. Olha, é condenado pelos crimes tais, 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 porque senão ele perde a patente. Exatamente. Percebeu que a água chegou na narina dele. Então, e essa história, como bem disse o Couto, de olha, eu só vou delatar com relação às joias, isso não existe, né? A delação é ampla, a colaboração é ampla. Com relação a cartão de vacina, já tem prova provada, não precisa de mais de nada dele, não precisa premiar ele numa confissão, nada disso. Já tem aquilo que se diz no jargão da imprensa, prova provada. Então, o que interessa é o resto. Mas, Diego, está em jogo a patente dele, né? E vale lembrar que confissão é diferente de delação ou de colaboração, né, professor? A colaboração exige mais elementos, né, do que se autoincriminar ou delatar sobre si próprio, né? Exige delatar outras pessoas. Não, mas agora é delação mesmo, né? No começo, Sim. o advogado falou em Confissão, confissão. sim. Não, agora é delação. Pois é, tem E ele essa tem que diferença. trazer coisa, que a polícia e o Ministério Público não tenham achado sozinhos, Exato, né? exato. Tem isso também, ele tem que trazer algo que seja novidade. Agora, eu já vi também o debate do Mauro Cid cogitando se de repente ele for condenado, se ele consegue se safar naquele negócio que o exército declara o cara como se tivesse morto, sabe, para receber a pensão, que eles Sim, fazem com o cara que é condenado na justiça. Só que aí ele tem que estar sendo querido pelo exército, né? Ou passar em brancas nuvens, ou não ter nenhum atrito. E não é o caso dele. Então, assim, para ele se safar, me parece que o caminho mais seguro é ele entregar coisas que a polícia ainda não tenha, né? Me parece que é o caminho mais seguro. Agora resta ver o quanto de amor próprio, sentido de sobrevivência esse cidadão tem. A resposta, Diego, é a seguinte: depende. Depende do quê? Primeiro, o Moraes não é bobo e ninguém dessa área jurídica aí também é trouxa, né? Então, o que que vai ter antes da liberdade provisória? Vai ter a formalização da delação premiada. Falta ainda o Ministério Público se manifestar, a polícia já se manifestou, falta o Ministério Público se manifestar e depois o ministro Alexandre decidir. Ora, a liberdade provisória pedida está muito ligada à delação premiada. Por quê? Porque atenção, ainda é necessária a prisão do Mauro Cid. Por quê? Por causa do vínculo com o bolsonarismo. Eles podem esconder prova, eles podem jogar de mão, eles podem. Tem um monte de atividade se ele tiver solto.
Então, como medida de segurança para a sociedade, para a justiça, essa prisão continua necessária. Quando, Diego, ela não mais será necessária? Quando o Mauro Cid formalizar, se postar como um colaborador de justiça. Porque uma delação premiada nada mais é do que um contrato de colaboração com a justiça mediante obtenção de prêmio. Então, certamente, só depois de formalizado isso é que se vai decidir sobre o pedido de liberdade provisória. Eu penso assim. E para ti, Lene, boa tarde, bem-vinda. Prazer falar contigo mais uma vez. E aí, será que Cid escapa aí da prisão com esse acordo, né, sendo negociado? Qual que é a tua expectativa? Primeiro, boa tarde para você. Uma honra enorme estar aqui com esses mestres, né? Walter Mairovich, Ricardo Couto, que eu particularmente sou fã ó, há muito tempo. Eu também. Diego, tá preso aí, Diego. Diego, esse homem está apresentando o programa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu ligo o YouTube, tem o Diego aí. Você vê? E eu vou te falar com toda sinceridade, eu não tenho mais paciência com esse Forrest Gump, que é esse advogado Mauro Cid. Eu perdi completamente a paciência. Ele está manipulando a imprensa está se deixando manipular, cada hora ele vem com uma história, aí esse delata, não delata, tá desde quando, gente? Ele está usando a imprensa para ficar saindo coisa e ele negociar para o cliente dele nos bastidores. Esperto ele, que vai subir os honorários, o próximo cliente, se essa estratégia der certo, ele já cobra mais caro. Mas com relação à notícia, não tem nenhuma. Ele vai delatar, não delatar. Enquanto não tiver a delação ali, eu não acredito nesse cara. E eu acho que também os demais, o ministro Alexandre de Moraes, o Ministério Público, também conhecem muito bem esse jogo, esse tipo de chicana que se faz usando a imprensa. Eles conhecem bem. Delação premiada, a gente teve uma capa da Veja que saiu com o rosto dele, confessou, e quem tinha confessado não era ele, era o advogado que falou que ia confessar. Então, assim, enquanto não tiver um vídeo desse homem entregando tudo, ou esse homem entregando tudo num documento assinado, para mim eu nem comento, porque a minha paciência com esse povo já está aqui. Eu não gosto dessa coisa, esse vai vir, isso aí não gosto. Ele está usando a imprensa, eu acho muito chato isso. Pois é, já mudou de versões várias vezes, né, Couto? O advogado do Mauro Cid, boa tarde. Ele falou que pode mudar 20, 30, 40 vezes. Ele disse isso, né? Bom te ver aqui também, Diego. Boa tarde, Mairovich, amigo velho. Boa tarde, Madeleine. Bom ver o Diego na frente das câmeras aí, que fazia tempo que eu não via, só falo com Verdade. ele por WhatsApp. Olha, é o seguinte, eu acho que a coisa é bem simples. O Mauro Cid só vão aceitar a delação dele, o Moraes só vai aceitar se ele chegar ao Bolsonaro. Porque essa história da defesa dele de que ele vai falar só das vacinas, do cartão de vacina, isso é bobagem, isso não interessa. Né? O que interessa é o Bolsonaro, que é o chefe, segundo as investigações da Polícia Federal e tudo que o STF já apurou, é o chefe dessa quadrilha. Esse é o fato concreto. E quem sabe de toda a história é o Mauro Cid. O único jeito dele se safar é entregar o Bolsonaro. Esse é o ponto, né? E a gente fica aqui falando semana após semana a mesma coisa, mas eu acho que agora a coisa está indo para um final, vai para um finalmente, tá com todo jeito de ser um finalmente. E queria acrescentar uma informação que eu vi agora na Veja, que tem uma nova bomba aí contra o Bolsonaro. É a investigação do TCU sobre as joias. O TCU descobriu que o Bolsonaro ficou com presentes, muitos presentes de valor, sem registro no Planalto. Aí é mais um crime que ele cometeu, né? Que são já dezenas. Né? Isso também pode mudar o rumo da história. O que eu vejo é que, juntando os diferentes fatos aí que vocês falaram, está se fechando o cerco ao Bolsonaro. Mais dia, menos dia, vamos chegar nele. Não tem como não chegar. Ele é o beneficiário de tudo que aconteceu aí, de todo o golpismo do 8 de janeiro, tudo que aconteceu de ruim nesse país, na tragédia da pandemia. É o conjunto da obra. Pelo conjunto da obra, vão chegar nele. Eu acho que não tem saída. Ele não tem mais saída. É. E. Diego, Oi.
Sabe por que que eu acredito e estou esperançoso nessa delação? Pelo seguinte, como a gente sabe, não tem almoço grátis, né? Então, delação premiada. Qual é o prêmio? O que que o Mauro Cid precisa? Ele precisa não ser condenado criminalmente, não ter uma condenação ou uma culpa. Olha, é condenado pelos crimes tais, 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 porque senão ele perde a patente. Exatamente. Percebeu que a água chegou na narina dele. Então, e essa história, como bem disse o Couto, de olha, eu só vou delatar com relação a joias, isso não existe, né? A delação é ampla, a colaboração é ampla. Com relação a cartão de vacina, já tem prova provada, não precisa de mais de nada dele, não precisa premiar ele numa confissão, nada disso. Já tem aquilo que se diz no jargão da imprensa, prova provada. Então, o que interessa é o resto. Mas, Diego, está em jogo a patente dele, né? E vale lembrar que confissão é diferente de delação ou de colaboração, né, professor? A colaboração exige mais elementos, né, do que se autoincriminar ou delatar sobre si próprio, né? Exige delatar outras pessoas. Não, mas agora é E, delação mesmo, né? No É, começo, sim. o advogado falou em confissão, confissão. Não, sim. agora é delação. Pois é, tem E ele essa tem que diferença. trazer coisa, ele tem que trazer coisa que a polícia e o Ministério Público não tenham achado sozinhos, Exato, né? Tem exato. isso também, ele tem que trazer algo que seja novidade. Agora, eu já vi também o debate do Mauro Cid cogitando se de repente ele for condenado, se ele consegue se safar naquele negócio que o exército declara o cara como se tivesse morto, sabe, para receber a pensão que eles fazem Sim. com o cara que é condenado na justiça. Só que aí ele tem que estar sendo querido pelo exército, né? Ou passar em brancas nuvens, ou não ter nenhum atrito. E não é o caso dele. Então, assim, para ele se safar, me parece que o caminho mais seguro é ele entregar coisas que a polícia ainda não tenha, né? Me parece que é o caminho mais seguro. Agora resta ver o quanto de amor próprio, sentido de sobrevivência esse cidadão tem. Gente, e a gente tá vendo um outro movimento agora, né, de investigação relacionado à Operação Lava Jato. A decisão do ministro Dias Toffoli, e isso repercutiu muito, né? E aí, procuradores, juízes, associações, né? A gente está vendo um corporativismo. Procuradores, entidades de classe, a NPR, em especial, que já emitiu nota, tentando blindar membros do Ministério Público Federal de responsabilidade na esfera civil e também na esfera criminal, depois da decisão do ministro Toffoli, que invalidou ali as provas dos acordos de leniência, que é a colaboração para empresas, no caso da Odebrecht. Professor Mairovich, sobre isso, né, a gente está vendo que parece que no mérito eles já perceberam que não vão conseguir, mas querem pelo menos evitar que os procuradores sejam responsabilizados. No teu entendimento, é possível? Olha, posso dar um passo atrás, e até porque o Couto gosta muito de futebol, ele até escreve para o UOL sobre futebol. E você também, Diego, gosta. Então, como a Madalena, eu não sei. Mas vamos lembrar o 7-1 contra a Alemanha. Nós tivemos esse fato histórico no futebol, mas nós tivemos um fato também histórico no Supremo Tribunal Federal, que não foi 7-1, foi 10-1. Eu me refiro àquela postura filo-bolsonarista do ministro Toffoli, onde ele apreciou um pedido do Eduardo Bolsonaro para cancelar dados do COAF. Ele simplesmente apagou o COAF e os dados e as provas do mapa. Então, aquilo foi tão vergonhoso que no fim do julgamento ele disse que acompanhava a maioria, mas foi 10-1 mesmo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? A necessidade de se separar e se concluir, não com relação à prova se é nula ou se não é nula, mas um ponto básico. Uma decisão, que foi essa, do Toffoli, nula,
E por que nula? Porque foi dada por um juiz, por um ministro parcial, que, como eu escrevi no UOL, a sua toga parece uma biruta de aeroporto, politicamente. Ora ele está com Bolsonaro, ora ele passa pelo Lula, fez aquela decisão, deu aquela decisão desumana com relação ao irmão do Lula, apertou o botão, o Lula que se dane, depois já foi pedir perdão. É uma biruta de aeroporto aquela toga, vai conforme o vento. E a parcialidade, nesse artigo eu faço uma comparação com o ministro Celso de Mello, a parcialidade do Toffoli é de clareza solar. Não dá, nem com cara dura, para ele entrar num processo desse com Lula. A mesma coisa se falar, bom, o Zanin vai entrar, também não dá. Não pode. A justiça não pode se expor. Então, é uma decisão vergonhosa para a justiça? Sim, mas é uma decisão também vergonhosa para o Toffoli, que não se deu por suspeito. Então, uma decisão nula, dada por um juiz suspeito, mandou anular provas. Então, o nulo manda anular o nulo. Percebem a contradição? Agora, com relação à extensão disso, já se decidiu que essa prova não é válida em vários julgamentos. O Toffoli coloca, por quê? Porque o juiz era parcial. Todo mundo sabe do Sérgio Moro e dessas, aspas, dessas palhaçadas que ele fez para se promover, o idem Dallagnol. Tá? São dois oportunistas que usaram os cargos. Então, decidiu bem o Supremo, o relator ministro Gilmar Mendes, e também decidiu o Supremo quanto à não competência do juízo da 13ª Vara. Então, isso está ali decidido. Então, tudo que veio dali, evidentemente, vai gerar nulidade. Agora, não se pode, e aí o Toffoli vai e completa a obrada, desculpe a expressão pesada, completa de que forma? Dando uma extensão maior àquilo que foi pedido. Se pediu com relação ao Lula. E ele passou o pano para todo mundo. Ele declarou terra arrasada. Muitas vezes a prova é nula, mas ela pode ser corroborada por outros elementos e ela pode, de alguma forma, ser vista como dentro de um contexto. E essa, por quê? Porque essa nulidade foi vista, por quê? Por problema de transporte, foi transportada num saco de supermercado, mas o conteúdo dela, e aqueles que queriam, essas empreiteiras, que queriam transformar a democracia em cleptocracia. Bom, mas tudo isso o Toffoli vai além e dá aquilo que no direito inglês se chama bill de indenidade. Vale dizer, ó, liberou geral, está tudo livre, passou o pano, acabou. Então ele extrapola, ele deveria ter julgado, decidido, não julgado, decidido com relação ao Lula, anulado com relação ao Lula. O que ele deveria mesmo, evidentemente, ter se dado por suspeito, mas já que ele foi. Agora, o que fazem essas associações de classe? Elas entram porque têm interesse. Existe o princípio da livre convicção do juiz, do promotor. Então, quando o Toffoli pega e responsabiliza assim genericamente todo mundo, essas corporações são corporações, têm interesse, já até salários magníficos de juízes, eles brigam por eles, quer dizer, são associações também que têm esse lado mercantilista. Então, mas essas associações vão e entram. Por quê? Porque o Toffoli deu a bola redonda. Então, o Toffoli generaliza a todos quando ele deveria deixar isso, evidentemente, para o Ministério Público, deveria deixar isso para a Advocacia Geral da União, sim, porque teve prejuízo para a União da atuação do Moro e do Dallagnol, mas não entrar para o caminho da generalização. Nesse caminho da generalização, ele vai tomar um outro 10-1, se for para o plenário.
né? Agora a gente fala de uma apuração exclusiva do UOL, desde cedo no nosso site você pode conferir essa apuração sobre o senador Hamilton Mourão, a mulher dele, uma filha e uma sobrinha do general Eduardo Vilas Boas, que é ex-comandante do Exército, e todos eles estão na lista ali dos parentes de militares, na folha de pagamentos de uma empresa que trabalha com financiamento de imóveis para militares. E aí os salários da Polpex não são públicos, tá? Uma tabela interna da remuneração de cargos, que foi obtida pelo UOL, define que o o posto de assessor especial tem remuneração básica de 17 mil, e era justamente essa a função de Ana Paula Mourão, desde 2016. Então, ficou aí explícito diante dessa apuração, dessa reportagem que está no nosso site, você pode conferir, do Aguirre Talento, inclusive, em detalhes, essa prática. Couto, bom, a gente tem visto aí várias vezes, né, militares e seus familiares com muitos benefícios, né, e é mais um caso desses. Acho que agora está mutado aí. Forças Armadas, Agora sim, desculpa. Estamos ouvindo. tá? Vamos lá. Que as Forças Armadas estão muito preocupadas com a imagem, né? Porque saíram pesquisas aí mostrando que a imagem das Forças Armadas está lá no buraco, né? Afundou por uma série de motivos, não só pela cumplicidade com o governo Bolsonaro, mas pela dezena de denúncias que foram feitas ultimamente de mau uso de dinheiro público, licitações extravagantes de vários órgãos das Forças Armadas. Isso vai juntando, juntando, juntando. E o que eu reparei hoje na explicação que esses militares deram para o emprego dos parentes e tal, é a mesma coisa que o Bolsonaro fala. Está tudo dentro da lei, está tudo dentro das quatro linhas. Eles só fazem aquilo que está. Eles fazem as leis para eles mesmos, né? Criam coisas, fundações, e depois estão dentro da lei. Que é um negócio. É como se fosse uma classe especial. Sabe? Tem cidadão de primeira classe, cidadão de segunda classe. Os militares são uma classe especial, eles podem tudo, porque está dentro da lei. Sabe? A aposentadoria é especial, né? Tem uma série de benefícios, de penduricalhos, de cursos. Cada curso que o cara faz dá mais não sei quanto de salário. São privilégios que vêm desde a época da ditadura militar e que cresceram muito no governo Bolsonaro, né? No governo militar, eu fiz uma série de reportagens no Estadão, que ficou conhecido como as mordomias, mostrando como viviam os superfuncionários do governo militar, os civis e os militares, né? Porque se falava muito da corrupção dos civis, né? Dos governadores, prefeitos e tal, e nunca se falava dos militares. Essa reportagem mostrou que os militares faziam exatamente as mesmas coisas. A diferença é que eles não são punidos, porque eles têm a própria justiça deles. Agora, pela primeira vez, o Alexandre de Moraes pegou para o Supremo o julgamento do Bolsonaro, da turma dele toda. Mas antes não acontecia nada. A imprensa pode denunciar à vontade, falar o que quiser. O que aconteceu na Amazônia é um escândalo. Tem que investigar o dinheiro que foi mandado para as Forças Armadas na Amazônia durante o governo Bolsonaro, sob o comando do general Mourão, que você acabou de mostrar aí, ele ao lado da mulher, né? Ele era o comandante supremo da Amazônia no governo Bolsonaro. O que eles fizeram? Quanto dinheiro foi para lá? Essa invasão de grupos criminosos vai acontecer agora, né? E fazem licitações para toneladas de filé mignon, de salmão, até prótese peniana, Viagra, uísque, uma farra, né? A gente pensa que eles estão sofrendo lá na Amazônia, então não. Sabe, é a maior mordomia que tem. Por isso que eu me lembrei dessa reportagem das mordomias, que é da década de 70 do século passado. E de lá para cá só cresceu, só aumentou. Ô, Madeleine, e essas regalias todas aí para militares? Eu costumo chamar isso de House of Carguinhos, que é o House of Cards deles. É tudo um carguinho, né? É tudo uma mamata. Isso que o coach está falando é uma realidade das Forças Armadas brasileiras. Começando por essa vergonha de pensão das filhas solteiras. Isso aí é uma vergonha. Não achas? Reclamam com razão disso. Mas você tem na cúpula um mundo de benesses que fazem com que o brasileiro crie muito ranço.
E agora que até os bolsonaristas estão com o ranço deles, eles vão ter que começar a rever esse tipo de coisa. Uma coisa que o UOL fez uma reportagem recente, e eu conversei com diversos policiais militares que nem sabiam que isso existia, é aquela possibilidade de quando o cara é expulso por crime, e aqui eu estou falando de gente que foi expulsa por coisa de sequestro, pedofilia, um monte de coisa do outro mundo. Eles declaram o cara oficialmente morto para eles, para a família não perder a pensão. Olha o absurdo disso. Olha o absurdo disso. Então, assim, essas coisas todas estão aí, estão acontecendo. E agora as Forças Armadas vão ter de rever. O Bolsonaro, enquanto parlamentar, ele era uma espécie de sindicalista de militar, né? Isso foi a carreira inteira do Bolsonaro. E chegando ao poder, ele levou isso às últimas consequências, o que foi ruim para a instituição. E eu acho que determinados militares, determinados comandantes, sobretudo, pensaram que ter todas essas benesses era muito bom, porque você chega para o cara e dá um salário de 100 mil reais por mês, ele acha muito bom, ele acha que ele está abafando, mas ele não está vendo que ele vai quebrar a cara, não só dele, como de todo mundo, 2 passos adiante. As Forças Armadas do Brasil sofreram um golpe mais duro delas quando deixaram de punir o general Pazuello por participação na política. A partir daquele momento, foi só ladeira abaixo. E agora eles estão num ponto em que essas coisas todas começam a aparecer na imprensa, mas a fazer efeito também na população. Muito rápido, eles vão ter de repensar essa estrutura. O único jeito deles se salvarem é se a política tiver tanto escândalo que eles consigam esconder isso. Mas eu acho que eles também já foram arrastados para o debate político e isso vai ter um preço muito alto a pagar.